É o seguinte, perguntas. Esse é o grande papel de um professor. Levar seus estudantes à reflexão. Fazer com que seus estudantes perguntem, 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 perguntem. O papel do professor é fazer com que os estudantes consigam fazer as melhores perguntas. As perguntas que levem à novidade, que levem à construção de um conhecimento jamais visto naquela sala para aquele tema. É muito comum um professor que leva o seu trabalho, o seu ofício de ser professor, de maneira séria, séria no sentido bom dessa palavra, ele fica impressionado muitas vezes quando ele encontra uma turma questionadora, uma turma que faz muitas perguntas, perguntas que jamais, quem sabe, foram feitas pelo professor, perguntas que jamais foram feitas sobre aquele assunto, não só para o professor, mas quem sabe nunca foram feitas mesmo. Esse é o papel de um professor na sociedade do século XXI, nesse momento diferente, desse momento novo que a gente vive na educação mundial. O século XXI, ele exige com que as pessoas levem os outros a refletir. A pergunta é o grande caminho. Eu, ao longo da minha trajetória como professor, sempre adorei muito fazer perguntas. Como todo professor gosta. O professor adora fazer pergunta, mas eu digo que também o professor adora responder a pergunta. O professor faz a pergunta e não deixa os estudantes responder a pergunta. Ele fica irrequieto, né? Agoniado. Não, professor, calma, paciência. O seu trabalho é fazer pergunta. E o trabalho dos nossos estudantes é fazer pergunta a partir da sua pergunta. E quem sabe, uma boa aula é aquela aula que a gente sai com muitas perguntas e quem sabe nenhuma resposta. Porque é a pergunta que nos faz pensar. Eu queria que a gente, no dia de hoje, no nosso quadro de hoje, pensasse sobre isso. Às vezes, na corrida de um dia a dia, na corrida da sala de aula, a gente quer fazer pergunta, quer responder para dizer que o conteúdo foi dado. Errado. O conteúdo precisa ser mastigado no bom sentido da palavra a partir de muitas perguntas, gerando novos conhecimentos. Não queira ter as perguntas e as respostas. Queira ter muitas perguntas e muitas perguntas a partir das perguntas formuladas. Quem sabe até você vai responder essas perguntas. Minha preocupação sempre foi com a pergunta. É a pergunta que gera novidade, é a pergunta que vai nos aquietar, tirar a gente do nosso status quo e vai levar a gente a pensar, refletir e aprender. Então, fica. A pergunta é o grande processo diferencial do ensino-aprendizado nos dias de hoje. Não necessariamente a resposta da pergunta. E você, professor que está me vendo, olha a minha camisa. Não é para amarelar quando o estudante faz a você uma pergunta que você não sabe. Perguntas não necessariamente são feitas para dar uma resposta. Perguntas são feitas para gerar discussão. Então, professor, não fique com medo, não amarele em responder ou receber uma pergunta tida como difícil, porque é na pergunta que a gente vai continuar a reflexão. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.